Vamos continuar. Hebreus capítulo 2. Segundo Malafaia, esse aqui, né? Você que chegou na live agora, eu vou te explicar que eu estou aqui respondendo um desafio que o pastor Silas Malafaia fez. Segundo ele, ninguém pode refutar esses textos, né? Não refutar ele, mas refutar os textos, que segundo ele, esses textos aqui refutam a doutrina da predestinação, que segundo ele, a doutrina da predestinação é balela, é falácia, o homem não é predestinado, né? Eu vou deixar o link na descrição para você ver o vídeo onde ele fala isso. Eu fiz um react usando o vídeo dele, mas infelizmente ele nos deu um strike aí, o cabo não podia usar o vídeo, né? Mas se você ver lá no vídeo, já de início, né? Já de início ele já dá um tiro no pé dizendo que a igreja foi predestinada para ir para o céu. Já no começo do vídeo ele já se contradiz. Se a igreja foi predestinada para ir para o céu, então existe um povo predestinado. Isso é óbvio. Vamos lá. Por isso é fundamental prestarmos atenção. Mais ainda as verdades que temos ouvidos, para que jamais nos desviamos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nós livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação tem sido proclamada pelo Senhor. Foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Eu não sei por que ele usou esse texto. Ele citou vários textos, foram mais de 60 textos que ele foi citando, mas não buscou contexto de nenhum deles, só citou os textos. Muitos deles ele nem leu o texto, simplesmente falou assim, tipo Hebreus 2, do 1 ao 3. Né? Ele nem falou o porquê do texto, somente citou o texto. E esse texto aqui, eu não sei por que ele citou esse texto, não fala nada de predestinação. Paulo está fazendo uma pergunta. Paulo, né, o escritor dos Hebreus, né? Para mim, eu acho que é Paulo, que pelo jeito de escrever, mas a gente não sabe quem escreveu os Hebreus. Mas o escritor dos Hebreus está fazendo uma pergunta. Como nós nos escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Aí alguém pode dizer assim, então quer dizer, se uma pessoa desconsiderar a salvação, ele perde a salvação. Eu já não penso dessa forma. Se Deus tem os seus escolhidos, se uma pessoa desconsiderar essa tão grande salvação, é porque simplesmente ele não é escolhido. Eu não acredito nesse negócio de desviado. De uma pessoa que vai para Deus e sai. Volta para Deus, volta para o mundo, volta para Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo, uma vez convencendo o homem, ele não sai da presença de Deus. O Espírito Santo, uma vez que convence o homem é regenerado e a fé é colocada, depositada no teu coração, eu duvido essa pessoa, mesmo que ela queira, mesmo que ela se esforce para resistir ao Espírito Santo, ela não resiste, porque segundo a doutrina da predestinação, a graça é irresistível, né? O arqueólogo lá, Rodrigo Silva, diz que Deus é irresistível, mas pode ser resistido. Eu não sei de onde que se tira esse entendimento, né? Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Ou seja, ele está falando aqui dos apóstolos, né, que ouviram diretamente do Senhor. Mas esse texto aqui não refuta nenhuma. Não tem nada para refutar a doutrina de predestinação aqui. Mais um texto que o Malafaia fala que doutrina que refuta a predestinação é Hebreus capítulo 3, que diz assim: porque passamos a ser participantes de Cristo. Porque passamos a ser participantes de Cristo. Desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Está falando do povo no Egito, não o povo no deserto.
Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos deste modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. O escritor dos Hebreus aqui, escrevendo a Hebreus, e Jesus veio para os seus não o receberam. Ele está dando um exemplo do povo rebelde no deserto. Então ele está dizendo assim: porque se passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Aí vem ele dando um exemplo do povo que foi desobediente e não entrou no descanso do Senhor, não entrou na terra prometida. Mas aí a gente cai novamente naquela ideia de que só permanece na fé. Porque Paulo está dizendo aqui, essa fé que nós depositamos em nosso Salvador desde o início. Mas nós sabemos que essa fé aqui quem dá. Eu queria que algum teólogo falasse isso. Eu até hoje eu nunca vi nenhum teólogo tentar ensinar isso, porque não tem como ensinar isso. Aonde se consegue fé? Explica. Se não for Deus quem dá. O homem puro sem o Espírito Santo, ele não crê. O homem puro sem o Espírito Santo, sem a regeneração do Espírito Santo, ele não tem fé para crer. Ele não crê nem no inferno, nem no céu. Ele se torna um ateu. E como que o homem consegue fé? O homem nasce com fé? Não tem prova disso na Bíblia. Segundo Efésios capítulo 2, a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos, não pelas obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não pelas obras, para que ninguém se... E isso é dom de Deus, está escrito em Efésios capítulo 2. Para que ninguém se glorie. Porque perceba bem, se a fé fosse um dom do homem, e o homem usasse essa fé para crer em Deus, se destronaria toda a graça do Senhor, e se destronaria todo o contexto que diz que Deus que nos reconciliou, Deus que nos trouxe até Ele. Porque se nós tivermos que usar a nossa fé para ser salvos, então seria uma obra de salvação partida de nós. Conseguiu entender isso? Se a fé não fosse dom de Deus, fosse dom do homem, o homem usasse essa fé para crer em Deus e ser salvo, então nós seríamos salvos por uma obra nossa de fé. Não faz sentido dizer que a fé é dom do homem. Mas nós temos que nos apegar até o fim em Jesus Cristo, Mas a fé é Deus quem deu. Pergunta para um ateu se ele tem fé. E se ele não tiver fé, como é que ele vai crer? Ele vai conseguir fé aonde? Interessante que a gente ora a Deus pedindo fé e não entende que a fé vem de Deus.